Aleluia. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu estou intitulando Segredos para a Multiplicação da Sua Célula. Amém? Olha para o seu vizinho e fala assim: seja você líder de célula ou não, Deus quer que a sua célula multiplique poderosamente. Então veja bem, se você é um supervisor de setor, Deus quer que todo o seu setor multiplique. Se você é um supervisor de área, Deus quer que todas as células da sua área multipliquem. Se você é um membro de uma célula, você poderá cooperar com Deus e com seu líder para que esses princípios funcionem, para que a sua célula cresça e multiplique. Então, para que a sua célula possa crescer e multiplicar. Então veja bem, isso aqui são princípios muito preciosos. Deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Isso aqui é alguns segredos, aliás, os segredos eu vou compartilhar daqui um pouco, mas antes de compartilhar os segredos para a multiplicação da sua célula, quero ainda ressaltar alguns detalhes aqui. Primeiramente, se a sua célula, você é líder de célula, ou até membro de uma célula, que não multiplicou ainda, no ano 2012, talvez a sua célula começou durante o ano 2012, ou talvez ela já existia o ano todo e ainda até agora não multiplicou. Escuta bem o que eu vou dizer. Não desanime. Não desanime, tá? Porque, deixa eu explicar uma coisa. Às vezes, para multiplicar, especialmente no começo, demora muito. Isso é um fato. A célula, especialmente quando uma célula nova, às vezes, uma célula madura, às vezes, já experiente, às vezes ela multiplica toda hora. Mas antes dela começar a multiplicar, ela começar aquele ritmo de multiplicações, às vezes a pessoa paga um preço. Eu já vi isso, porque eu já liderei muitas células. Eu já liderei muitas células. Mas eu vi isso recentemente, nesses últimos anos, acompanhando a minha filha. Onde está a Priscila? Levanta sua mão, Priscila. Está aqui, olha, sentado humildemente lá na escada. Amém. Obrigado por você e todos vocês sentarem aqui para deixar as pessoas poderem sentar nas cadeiras. Apesar que ainda temos muitas cadeiras vazias aqui na frente, viu, vocês que estão em pé lá atrás. Amém. Mas, veja bem, você lembra, né, Priscila? No começo, como demorou, né? Você pagou um preço. Esse ano de 2012, só a célula dela multiplicou 4 vezes, além das outras células do setor, tá? Mas no começo não foi assim não, né? Foi quanto tempo, bem no começo, lá alguns anos atrás? Eu acho que foi mais do que um ano, não foi? Para multiplicar? Isso. Não, mas essa célula aqui, uns 2 anos, né? Pelo menos, né? Eu acho que foi pelo menos 2 anos antes de multiplicar, na primeira vez. Aí começou a multiplicar. Agora no ano 2012, multiplicou 4 vezes, uma célula. Agora, veja bem, mas a Priscila fez do jeito certo. Ela não se deixou impressionar ou ser pressionada quando a célula não estava pronta para multiplicar ainda. Mas ela ficou discipulando profundamente, preparando as peças necessárias. Aí quando estava pronto, aí ela já, agora sim, agora tem olha, essa outra, bom líder, a célula está forte, muitas pessoas sendo discipuladas, aí multiplica. Olha, já está de novo, multiplica. Aí, meu irmão, agora no ano 2012, 4 vezes. E são células sadias, células maravilhosas. Eu vejo as pessoas que pela misericórdia de Deus estão sendo geradas debaixo da cobertura dela. Claro que tem todo
uma cobertura preciosa, né? A Marcinha tem dado um apoio tão grande à Priscila, eu fico tão grato a Marcinha, o Eston, o pastor Anildo, aquela turma toda. É muito lindo ver o que Deus está fazendo. Eu fico muito emocionado, porque eu vejo tantos adolescentes, rapazes e moças, sendo atingidos pela palavra de Deus. Eu fico muito emocionado, porque eu vejo minha filha sendo usada para realmente influenciar eternamente a vida de pessoas. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Não desanime. Eu lembro que às vezes a Priscila, ai meu Deus, né? Por que está demorando tanto para multiplicar? Não conseguiram multiplicar. Eu falava, calma minha filha, vamos checar as bases, vamos ver esses segredos, as mesmas coisas que eu vou estar checando com você aí hoje, entendendo? Eu vou estar compartilhando vários segredos aqui com vocês. É a mesma coisa que eu passava para ela, com certeza, mais do que eu até, a Marcinha, o Eston, o Anildo, os outros que estão diretamente ligados a ela. Minha querida esposa investiu tanto, eu também investi, eu não posso negar que para mim era importante que ela crescesse e multiplicasse também, é claro, mas minha esposa investiu demais. Mas deixa eu te falar uma coisa, veja bem, se ainda não multiplicou, não desanime meu irmão, não desanime minha irmã, tá? No começo às vezes é assim, você está criando uma base sólida. Às vezes para começar a multiplicar demora muito. Escuta bem, os maiores prédios têm os alicerces mais profundos. Então muitas vezes, antes do prédio começar a se erguer, você não vê nada, parece, uai, por que essa célula nunca multiplica? Porque está construindo um alicerce profundo. Quando ela começar a multiplicar, sai da frente também, está entendendo? Mas por muito tempo, às vezes, você não vê nada muito. Para quem olha superficialmente, pensa que não tem muita coisa acontecendo naquela célula. Mas para você que está liderando aqui, você sabe que tem. Porque antes não tinha quase ninguém sendo discipulado, agora tem muita gente sendo discipulada. Antes quase não tinha nenhum bom discipulador, agora tem vários bons discipuladores e discipuladoras. Antes não tinha tantas transformações de vida, agora tem muita transformação de vida. Se é uma célula de jovens e adolescentes, talvez antes tinha muitos jovens meio descompromissados, que viviam uma vida meio impura. Agora tem tantos jovens se levantando com compromisso de santidade, de pureza, sendo bem discipulados e discipulando outros. Você sabe que a coisa está para multiplicar, você sabe que você está fazendo um alicerce muito bem feito. Então não se desanime, não se desanime. Agora, talvez você vê Pastor Eibe, talvez você diz assim, Pastor Eibe, até esses sinais positivos de um alicerce profundo, está demorando para mim ver, Pastor Eibe, está demorando para mim ver pessoas compromissadas. Não desanime, você tem que ficar sendo fiel no pouco, sendo fiel no pouco. Você aplica esses segredos que nós vamos compartilhar aqui, e eu te desafio, se você é líder de uma célula que não tem multiplicado, eu te desafio, coloque esses princípios para praticar, para funcionar. Pratique esses princípios que eu vou estar ensinando para você. Se em alguns meses você já não vai começar a ver muito fruto poderoso, e dentro de um bom tempo, assim, não vai demorar tanto, você vai começar a ver muitas multiplicações também, tá? Então são segredos dentro do reino de Deus, para fazer a coisa funcionar, segredos bíblicos, que eu quero compartilhar com vocês, tá? Outra coisa, lembre-se disso aqui, nada forçado dá certo. A Igreja da Paz jamais deve forçar alguém para multiplicar, ou pôr uma pressão assim, uma pressão que não seja algo de Deus, porque eu vou falar da pressão de Deus e a pressão do homem, tá? A pressão do homem para você multiplicar é aquela pessoa que não está interessado em vidas, ela está interessada em números.
Ela está interessada no setor dela crescer, para depois ela virar área, para ela poder depois ser distrito e se tornar um pastor, e se tornar tempo integral, ou para todo mundo ficar dando tapinha na costa dela, porque tudo que porque multiplica muito, porque o setor dela está multiplicando. Ela não está interessada em ver vidas sendo transformadas. Eu tenho fé que em nome de Jesus nós não temos ninguém assim aqui, em nome de Jesus, amém? Nós não temos ninguém assim. A Igreja da Paz nunca autoriza alguém para colocar uma pressão desse tipo em cima de você. Tem que multiplicar, olha, tem que multiplicar, porque se você não multiplicar, nós não concordamos com isso. Agora, escuta bem, a multiplicação, a pressão para multiplicar, quando é uma pressão de Deus, aí é diferente. Você sabe que os maiores diamantes, aliás, todo diamante é feito debaixo de muita pressão. Todo diamante é feito debaixo de muita pressão. Então, sem pressão não há poder. Pouca pressão, pouco poder. Muita pressão, muito poder. Agora, você tem que saber separar ministério de identidade, tá? Escuta bem, você tem que saber a sua identidade, quem você é em Cristo, como nós pregamos domingo aqui, tá? Você tem que saber muito bem quem você é em Cristo, quem Cristo é em você. A pressão não deve questionar a sua identidade. A sua identidade, você já está aperfeiçoado para sempre em Cristo Jesus. Você é a justiça de Deus, aleluia, glória a Deus, amém? Agora, ministério, amém, quanto mais pressão ministerialmente em cima de mim, eu não vou perder sono, eu não vou ficar estressado, sabe por quê? Porque eu quero aprender. Então, a pressão vem para produzir poder e produzir aprendizado na minha vida. Então, quanto mais pressão eu tenho, é bom para mim, porque eu canalizo aquela pressão para me ensinar lições, para mim ir atrás e aprender. Por exemplo, eu pensei aqui, quando estava em pé aquelas pessoas que multiplicaram, eu pensei, rapaz, se eu fosse um líder de célula, que não multiplicou, e eu estava sentado aí, eu ia olhar bem quem está em pé, e eu ia sugar esse pessoal. Eu ia fazer muitas perguntas para eles. Qual foi seu segredo? Como você multiplicou? E eu ia perguntar, e eu ia pesquisar quem está conseguindo multiplicar com qualidade. Não aquelas multiplicações, sabe aquelas multiplicações meio forçadas que depois não dão certo lá na frente? Que não geram transformação de vida? Foi só uma coisa meio feita na força do braço? Eu ia procurar aqueles que estão multiplicando de verdade, gerando muita transformação de vida. Aí eu ia sugar aquela pessoa, eu ia falar, senta aqui, me conta segredo. O que você faz para multiplicar? O que você fez? Me fala, eu quero aprender com você. Eu tenho feito isso eu sou pastor. Você não acha que eu toda hora estou sugando muitos pastores aonde eu vou? Muitas vezes eu vou pregar em igrejas bem menores do que aqui, mas eu vejo alguma coisa boa lá, eu falo, rapaz, gostei disso. Aí eu vou sugar o pastor. O que você faz para aquilo acontecer? Como que você fez aquilo funcionar? Quero aprender com você. Aí eu visito igrejas bem maiores do que as nossas. Apesar que a igreja de Santarém, que eu ainda tenho o privilégio de supervisionar, já é uma das maiores do mundo. Mas às vezes eu encontro com um pastor de igreja maior ainda. E eu entro em crise, eu falo, rapaz, mentira, cara, o que você faz? Eu falo para ele mesmo, falo assim, como você cuida de tanta gente bem cuidado, com carinho, com atenção. Eu quero aprender. Olha, eu sou fominha por almas, eu quero cuidar bem de vidas. Sabe, eu queria poder garantir que o mundo todo fosse discipulado com qualidade, com profundidade. Você sabe que não existe um alvo mais sublime do que esse? Ai, o tempo passa tão rápido. Não estou nem terminando a introdução. Olha aqui, olha Colossenses capítulo 1. Olha lá. Eu e minha esposa tivemos o privilégio de ontem estar com uns irmãos tão preciosos dessa igreja. Meu Deus, Deus está levantando muita gente de qualidade aqui. Eu vou te falar, prepara esse mundo, nós vamos ganhar esse mundo para Jesus, aleluia.
Colossenses, capítulo 1, olha aqui, a partir do versículo 26. Eu vou ler um pouco na NVI, um pouco na Revista Atualizada, tá? Vou começar com a NVI, Colossenses 1, 26. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações. Na Revista Atualizada fala durante os séculos e as gerações. Séculos e séculos teve um grande segredo que Deus estava na manga de Deus. Esse mistério, esse segredo que esteve oculto, escondido durante séculos e séculos e muitas gerações, mas que agora foi manifestada a seus santos. Qual é esse grande segredo? Qual é essa grande sacada celestial? O grande segredo dos segredos dos séculos, ele diz, aqui versículo 27. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios, né? A gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês. Essa é a grande sacada. Ele falou, olha, quando você entender a profundidade dessa frase, Cristo em você, Cristo morando dentro de você, e a transformação, a transformação que isso, mais cedo ou mais tarde, vai gerar em todas as áreas da sua vida, ele diz que isso é a esperança da glória. Olha só, Cristo em vocês é a esperança da glória. Isso é muito profundo, gente. A esperança da glória. Mas olha o que Paulo diz, depois que ele revela qual é esse grande mistério, aí olha o que ele diz, eu vou te falar, esses dois últimos versículos de Colossenses, primeiro capítulo, mexem comigo demais. E eu gosto desses dois na Revista Atualizada, porque a Revista Atualizada eu já chequei no grego, com certeza é bem mais perto do grego. Você pode notar que na NVI, ele não repete a frase todo homem, muitas vezes, mas no grego está repetido muitas vezes. E eu creio que Paulo de propósito repetiu muitas vezes, porque essa palavra todo, no grego, é a palavra paz, que, olha a primeira definição do dicionário grego, individualmente, cada pessoa. Então eu vou traduzir essa expressão todo homem desse jeito, individualmente cada pessoa, e vou ler da Revista Atualizada, tá? Olha só, o qual nós anunciamos, advertindo individualmente a cada pessoa e ensinando individualmente a cada pessoa em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos individualmente a cada pessoa perfeita em Cristo. Você está vendo o que Paulo está dizendo? Ele falou assim, esse é meu grande alvo na vida, é um dia, de alguma forma, é um alvo que Paulo nunca alcançou, mas ele teve como seu alvo, e nós ainda devemos ter como nosso alvo também, é de poder cooperar para que esse alvo aconteça. Nós jamais vamos fazer isso sozinhos, é óbvio, mas qual é o alvo? É de um dia ver todo ser humano sendo tão bem discipulado, ensinado, com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada ser humano perfeito em Cristo. E essa palavra perfeito aí no grego é a palavra teleios, que quer dizer maturidade plena. Diga maturidade plena. Então ele está falando de um discipulado profundo individualmente com cada pessoa. Aí olha como ele termina, versículo 29. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Na NVI fala assim, para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Então Paulo disse, eu acho tão legal, eu gosto mais da Revista Atualizada também esse versículo, para isso é que também me afadigo, esforçando-me o mais possível, diga esforçando-me, o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Agora,
Veja bem, meus amados, se eu e você entendermos isso, então nós entendemos que vale a pena pagar qualquer preço de ganhar vidas e cuidar bem delas. E eu vou te falar, eu sei que eu sigo o princípio de células, que é o princípio bíblico da igreja nas casas, e o discipulado 1 a 1. Mas, mesmo que a Bíblia não tivesse esse exemplo, se ela não proibisse isso, eu ainda iria seguir. Sabe por quê? Porque até agora eu não descobri. Olha, eu procuro ser bem bíblico, mas também, claro, sem ferir os princípios da Bíblia, sem jamais ferir os princípios da Bíblia, mas bem pragmático. Eu quero ver o que vai funcionar melhor para ganhar vidas e cuidar bem delas. E eu vou te falar, eu já estudei tantos modelos de formas diferentes, ministérios diferentes. Eu nunca descobri nada que nem chegue perto de como ganhar vidas e cuidar bem delas, do que as células sadias, quando estão funcionando como devem, com discipulado, 1 a 1. Por isso, que por causa da paixão que eu tenho pelas almas, eu vou te falar, eu acredito muito nisso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes, escuta bem, nós, quando sentimos essa pressão, poxa, minha célula não multiplicou ainda, lembre-se, separa a sua identidade. Você é perfeito em Cristo, você está bem. Se a sua célula nunca multiplicar, ninguém poderá te condenar ou te desprezar. Você ainda é o mais que vencedor. Você vai para o céu. Você já está trabalhando para Jesus com a paixão pelas almas. Você já é nota 10 diante de Deus e diante dos homens, para a glória de Jesus. Amém? Então você não tem que provar nada, em nome de Jesus. Você já é um sucesso. Amém? Olha para o seu vizinho e fala assim: você já é um sucesso. Amém. Agora, separando o desafio ministerial da identidade você já é um sucesso. Mas o desafio ministerial, vamos pensar aqui um pouco. Tem bilhões de habitantes na Terra. E a maioria desses bilhões, estão morrendo, indo para o inferno. Você concorda comigo? Se eu vou dedicar minha vida aqui na Terra, por que Deus, quando você entregou a vida a Jesus, por que Deus não te levou direto para o céu? Lá no céu tudo não é melhor? Eu imagino que, eu não posso pensar em outra razão. Por que Deus deixaria a gente aqui na terra? Eu creio que Ele nos deixou aqui na terra para fazer discípulos das nações, para ganhar vidas e cuidar bem delas. Então, vamos pensar bem. Se eu posso fazer minha vida valer para ganhar ou 10 pessoas, ou 100 pessoas, qual que é melhor? 100 indo para o céu, ou 10 indo para o céu e 90 indo para o inferno? Qual que é melhor? Claro que é 100, então é bem lógico, você não concorda? Então, eu quero aprender a forma mais sábia de fazer isso funcionar. Então, eu vou sugar de quem sabe, eu vou entrar em crise, eu vou orar, vou buscar Deus. Agora, eu vou aprender algumas coisas básicas, como cuidar bem e como multiplicar. Muito bem. Deixa eu falar outra coisa também que é importante. O ser humano tem que ter alvos. Até para o ser humano sentir realizado, os infelizes não são aqueles que não conseguem alcançar os alvos. Os infelizes são aqueles que nunca tiveram alvos. Se a pessoa, isso foi comprovado inclusive lá no Holocausto, quando os nazistas estavam matando os judeus, aqueles judeus que não tinham um propósito de viver, uma razão para lutar, para sobrevivência, eles logo morriam lá naqueles campos de concentração, logo morriam, logo contraíam doença, morriam. Mas aqueles que falavam assim, não, talvez é porque eu ainda vou achar minha família, ainda vou voltar para minha família conseguiu fugir, e eu vou voltar, ainda vou criar meus filhos. Ou talvez era razões até assim, tão quanto até mais nobres, né? Porque eu sou cristão,
E eu ainda vou ganhar essas almas para Jesus. Eu ainda vou ganhar minha família e essas pessoas também para Jesus. Nós vamos ver, quando a pessoa tem o alvo, tem uma razão de viver, foi comprovado, ela sobrevive nas piores circunstâncias. Ela dá a volta por cima. E ela dá conta de vencer. E dá conta de superar. Todo ser humano precisa de alvos. Por isso que é bom ter alvos para multiplicar. Porque a multiplicação, para poder multiplicar, você vai ter que gerar novos líderes. Vai ter que discipular mais pessoas, vai ter que ganhar mais vidas para Jesus e cuidar bem delas. Então, para multiplicar é bom, porque redunda em coisas boas. Células sadias sempre multiplicam. Células que param de multiplicar no seu corpo, biologicamente falando. Se a célula parar de multiplicar, ela está doente. Então a célula sadia sempre multiplica. Não quer dizer que toda célula que multiplica é sadia. Células cancerígenas, elas multiplicam ainda mais rapidamente. Então, só porque uma célula está multiplicando muito, não quer dizer que está tudo perfeito lá, não. Se você vê que aquilo é só um oba-oba, só uma pressão numérica, às vezes vai ter um desfalque lá na frente horrível, porque é um câncer que está se espalhando. Então, só porque multiplica muito rápido, não quer dizer. Você tem que estudar para ver os frutos permanentes de pessoas que estão sendo transformadas, pessoas que estão sendo realmente alcançadas pelo reino de Deus. E isso que tem me alegrado muito, porque na medida que eu tenho supervisionado muitas células aí, eu tenho visto tantas células sadias, células cheias de pessoas que estão ganhando outras pessoas para Jesus, e essas pessoas que agora eram novas convertidas, estão ganhando outras pessoas para Jesus, e estão crescendo espiritualmente, estão dizendo: eu era tão imaturo, eu não sabia pedir perdão, eu não sabia perdoar, eu não sabia me relacionar, mas agora eu estou aprendendo a me relacionar, estou aprendendo, minha família mudou, meu casamento foi restaurado. Eu tenho ouvido tantos testemunhos desses, e sabe o que as pessoas têm chegado para mim e falado? Meu Deus do céu, depois que eu comecei a praticar esse discipulado, e comecei a receber e também praticar, minha vida mudou, meu casamento mudou, minha família mudou. Então isso nos alegra tanto. Agora, se eu amo o meu discípulo, eu vou amorosamente desafiá-lo a ganhar e cuidar e treinar outros. Está entendendo? Por quê? Diga: ganhar, cuidar e treinar. Não é só amar e cuidar. Veja bem, olha o meu erro, irmãos. Eu lá em Santarém, teve uma época que alguns dos meus copastores, ou obreiros tempo integral, que nem eram pastores ainda, eram jovens, e eu comecei a investir nesses caras. Muitos deles hoje são pastores aí. Eu lembro quando vários desses, que hoje você vê o pastor Sandro, o pastor Rai, assim, e eu lembro pegando esses caras, investindo neles, pastor Gildo, investindo nesses caras. Eles eram jovens, e eu investia e ensinava eles: ama a pessoa para Jesus, ganha ela para Jesus, cuida bem dela no discipulado, mas aí você vai treiná-la para ser um líder de célula. E as células deles começaram a multiplicar. Muito bem, aí está vindo um sucesso. Aí tinha uns empresários, depois eu não ia discipulá-los, mas no começo não tinha ninguém para discipulá-los, então sobrou para mim. Eu falei: não, eu vou discipular. Eu não tinha discipulado empresários ainda, mas eu vou aprender. Eu aprendi a discipular empresários, não é nada complicado. Comecei a discipular vários empresários. Olha o meu erro. Os empresários falavam: pastor, nossa vida mudou, minha família mudou, e aquele amor, aquele carinho, e era aquela coisa tão gostosa, e eu vi a vida deles sendo transformada, e a família deles também. E eu estou falando de uma época da minha vida, porque depois eu mudei minha prática. Mas sabe o que eu errei grandemente com aqueles empresários? Naquela época, muitos anos atrás, eu fiz um grande erro. Eu só garantia que cada empresário ia ter um bom discipulador para cuidar bem dele, para ajudá-lo a ter uma vida íntima com Deus e uma família vitoriosa. Só isso. Eu amei e cuidei. Eu errei grandemente. Eu não treinei.
Eu não desafiei esses empresários a ganhar outras pessoas, a liderar células, a cuidar de outros. Então o que aconteceu? Eles ficaram com os olhos, os seus próprios umbigos. E sabe o que aconteceu? Eles acharam que a vida cristã era isso. Era eu, a minha esposa Joana, meu filho João e nosso cão. E Deus prospera mais e mais. Então agora tenho uma linda casa, amém? Isso é muito lindo. Tenho meus carros, mas agora vou ter uma outra casa na praia. Eu vou ter um jet ski, um iate. Eu vou ter mais e mais coisas. E essa vida é maravilhosa com Jesus. E eu fiz um grande erro. E sabe o que aconteceu? Alguns daqueles empresários ficaram tão introvertidos, curtindo a vida com Jesus, que eles começaram a se secar espiritualmente. Eles começaram a não ter alvos na vida, alvos espirituais. Os únicos alvos deles eram materiais. E alguns dos filhos desses empresários cresceram e pensaram assim: a vida, o alvo principal na vida é fazer dinheiro, porque é isso que eu vejo no meu pai. Olha que coisa triste. Olha que coisa triste. E aqueles filhos, em vez de crescerem apaixonados por Jesus, e olha que eu tinha ensinado todos os princípios de criação de filhos, mas deixa eu te falar uma coisa: o cristão é como uma panela. Eu estava falando até isso ontem à noite. O cristão é como uma panela, ou está esquentando mais e mais no fogo, ou está fora do fogo esfriando. Não tem meio termo. Não dá para você só ficar nivelado. Não tem. Ou você está crescendo, ou você está esfriando. Então você, para crescer, como que você tem que fazer? Tirar os olhos do seu próprio umbigo e preocupar com as outras pessoas, cuidar de outras vidas, discipular outras pessoas. E tem mais: se você não estiver dando, você nunca vai poder receber. É igual um cano, você é igual um tubo. Para você poder ficar recebendo nova unção, nova graça, o jorrar do Espírito, você tem que ficar dando. Porque no momento que você para de discipular alguém, para de cuidar dos outros, tira os seus olhos dos outros e coloca em si mesmo, aquele tubo fica entupido, fica parado. Aí aquele jorrar para de entrar, não tem jeito de entrar mais, porque você não está dando. Então aquela água fica parada e ela começa a criar bichos e criar bactérias, e aquilo começa a pessoa ficar doente. Então, uma das razões que nós enfatizamos a multiplicação muito, sabe por quê? É para o próprio bem espiritual da pessoa, para a própria saúde dela. Você está entendendo? Eu preocupo muito em ficar multiplicando, não é só para ganhar mais vidas. Claro que eu quero ganhar mais vidas, com bilhões que estão morrendo indo para o inferno. Mas uma outra razão que a gente enfatiza muito a multiplicação é para as pessoas tirar os olhos do umbigo dela e ver o mundo perdido e ficar dando, porque é quando ela dá que ela vai poder ficar recebendo, vai poder ficar crescendo. Se ela não estiver ajudando a cuidar dos outros, ela começa a diminuir na vida espiritual. Eu achei uma coisa tão linda o que a Andréia falou. Eu tenho até usado esse exemplo, e eu já sabia disso, mas foi tão bom ouvir dela de uma forma tão espontânea que me reacendeu o fogo. A Andréia aqui, guerreira. Então, o que a Andréia disse? Ela disse: pastor, não foi bom somente para minha célula poder crescer e tudo, eu discipular outras pessoas. Foi bom para mim, ela disse. Eu que tinha que discipular os outros. Porque quando eu comecei a discipular as outras, aí eu tive que ser mais espiritual, tive que ser melhor exemplo, eu tive que ser um modelo melhor. Eu tirei meus olhos de mim mesmo e minha vida mudou. E eles são testemunhas aqui disso, para a glória de Jesus. Quando ela começou a cuidar dos outros. Você já notou quando uma jovem, às vezes, as jovens da nossa igreja não são assim, mas às vezes tem jovens moças bem irresponsáveis,
bem irresponsável. Mas quando ela tem o primeiro filho dela, já notou? Quando ela tem pelo menos um pouquinho de cabeça, que ela casou, está recém-casada, ainda muito doida, mas de repente nasce o primeiro filho. Não, você vai lá no Insano, lá em Beach Rock. Não vou não. Mas por que não? Não, porque eu tenho um filho para cuidar. Meu Deus, é alguma coisa. Eu tenho que cuidar do meu filho, tenho que pensar no meu filho. Eu vi a minha esposa Andréia, depois que nós começamos a ter filhos, ela fazia muitas coisas assim comigo. Hoje em dia ela não faz. Eu já desci no Insano, mas ela não desce. E porque não, eu tenho que... Não, meu Deus me livre, meu filho, os meus filhos. Que coisa bonita, essa coisa que nos leva a ser mais responsáveis. Irmãos, eu já notei que quando eu tenho que pregar no próximo domingo, eu sou muito mais espiritual que aquela semana. É engraçado isso, mas eu tenho que ser, porque eu entro em crise, meu Deus, vou pregar, meu Deus, me ajuda, ó Senhor, aí eu não vou... Você está entendendo? Fala a verdade. Se alguém te pedir, você vai dar um testemunho depois da manhã para um grupo grande de pessoas. Aí será que você vai ficar discutindo com a sua esposa durante o dia, aquele dia? Se amanhã você já sabe que você vai dar um testemunho? Não, você fica bem espiritual, não é mesmo? Você se dedica a Jesus, você ora. Ela grita, você fala, tá, me perdoe. Você fica tão espiritual. Como? Fecha toda a brecha, tem que dar certo. Mas sabe, você fala assim, mas essa motivação não é a mais pura. Olha, é e não é, deixa eu explicar. Sabe o que eu falo para Deus? Eu falo, Deus, eu preciso da sua ajuda, eu estou me dedicando, mas não é só porque eu preciso da sua ajuda, é porque eu estou induzindo o meu coração a escolher até a motivação mais pura, que eu faço por amor ao Senhor, mas eu também faço pelo amor às almas que eu vou estar ministrando para elas. Você sabe que não é errado essa segunda motivação também? Porque olha que o próprio Jesus disse, irmãos, olha que Jesus disse, eu me santifico para que eles sejam santos. Então Jesus mesmo queria reproduzir santidade nos seus discípulos. Ele falou, me santifico mais, eu me dedico mais. Então, irmãos, quando você tem que cuidar de outras vidas, você se dedica mais a Jesus. Você se dedica. Então é uma das razões, por amor à própria pessoa, que eu tenho aprendido, não, eu não posso deixar ele sem cuidar de alguém. Eu tenho que desafiá-lo a discipular outra pessoa. Se eu amo ele, eu não vou só amar e cuidar bem dele. Eu vou amar, cuidar e treinar. Desafiá-lo a cuidar de outros. Você entendeu o que eu estou falando? Isso é muito profundo. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo profundamente o que eu estou falando? Então, nós temos falado muito, amar e cuidar. Mas eu acrescento mais um, treinar. Porque se eu quero cuidar bem dele mesmo, ele só vai ser sadio se ele estiver cuidando de outros. Se ele parar de cuidar de outros, ele vai se secar espiritualmente. Nós temos que ter... o tubo tem que ser aberto. Eu só posso ficar recebendo unção fresca, água fresca do Espírito Santo, se eu estiver dando para os outros. Então olha para o seu vizinho e fala assim, é importante, meu irmão, para o seu bem, que você cuide de outras pessoas. Se você quiser crescer espiritualmente e ser um cristão sadio, você tem que lembrar que é seu dever cuidar de outras vidas. Agora, olha aqui para mim. É claro que terça-feira que vem eu vou continuar e aprofundar nessa palavra, porque eu estou quase terminando uma introdução. Mas escuta bem aqui, queridos, presta atenção. Alguém diz assim, mas pastor Eibe, eu não me sinto qualificado de discipular outra pessoa. Peraí, vamos só pensar, vamos analisar aqui. Primeiro, você já converteu de verdade? Já. Tá, segundo, você está indo fielmente na célula? Estou.
Você está no culto de celebração? Tô. Você está sendo discipulado? Tô. Agora, vamos perguntas também importantes. Também importantes. Toda vez que você tem pecado, você pede perdão a Deus? Peço. Você mantém essa comunhão com Deus através de pedir perdão e está em dias com Deus? Estou em dias com Deus. Você está transparente com o seu discipulador? Estou. Ele concorda que você discipule? Concorda. Então você tem que discipular. Está para o seu bem. Porque é para o seu bem, querido. Para você crescer espiritualmente. Mas pastor, eu me sinto um analfabeto espiritual. Eu não conheço nada da palavra. Escuta bem. Você não tem que ser um mestre. Escuta bem. Eu digo que o discipulado, da forma que nós praticamos um a um, eu aprendi isso com outros homens de Deus, achei lindo isso. Ele funciona no segredo dos patinhos e não dos pintinhos, tá? Deixa eu explicar. Já viu como a galinha, ela anda, como que os pintinhos seguem a galinha? De qualquer jeito, mas todos seguem. Por exemplo, a mãe galinha está aqui, e ela cloc, 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 chama os pintinhos. Aí olha só, um pintinho vem daqui e segue a mãezona que está aqui, outro está aqui, outro está aqui, todos estão seguindo a mãe. Mas o patinho não é assim. A pata mãe faz quack, quack. Aí o que acontece? Um patinho está atrás dela, só um patinho que segue. O outro patinho está seguindo o patinho. E outro patinho. Você não é a mãe galinha, nem eu sou. É Jesus que é, amém? A mãe pata, quer dizer. Você só é um patinho. E para você discipular outro, você só tem que dar um passinho na frente. E qual o segredo para você saber discipular bem? É você estar bem grudadinho no patinho na sua frente. Aí tudo vai dar certo. Fala para o seu vizinho, você tem que ser um patinho bonitinho. Diga para ele, se você já nasceu de novo, você já tem toda a matéria-prima necessária para ser um bom líder, para discipular, para ganhar, para cuidar e para treinar outros cristãos. Você vai seguir um patinho e vai ter muitos patinhos vindo atrás. Fala para ele, parabéns, patinho. Isso é só o começo, amém? Glória a Deus, aleluia.